Quarta-feira, dia 13 de maio de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Assunto é o que não falta hoje. É muita coisa. Eu quero conversar com vocês de uma forma bem direta e objetiva. Muito bem. Primeiro eu quero começar refazendo a informação que eu passei ontem, dizendo que quem vai decidir sobre o pedido de revisão criminal do nosso presidente Jair Bolsonaro é o plenário do Supremo Tribunal. Talvez eu não tenha explicado corretamente, mas vamos lá. Quem vai decidir a aceitação da revisão que os advogados de Jair Bolsonaro enviaram para o Supremo é sim a segunda turma do Supremo, no qual o relator é o ministro Cássio Nunes Marques. Mas sim, é o plenário do Supremo Tribunal Federal que vai dar a palavra final por dois motivos. Vejam essa imagem. Primeiro, porque foi um pedido feito pelos próprios advogados de Jair Bolsonaro para que não restem dúvidas na decisão. E segundo, por conta de uma resolução do próprio Supremo Tribunal, como vocês estão vendo aí, para que o plenário resolva questões julgadas e referendadas, assim como foi pelo próprio plenário da Corte. Dito isto, eu acho que agora expliquei melhor, e acredito sim que pode haver uma surpresa positiva, por que não? Uma surpresa que leve a uma revisão do julgamento e, com isso, a soltura de Jair Bolsonaro até que exista uma definição do caso. A esperança é a última que morre, não é isso, meus amigos? Agora, será que aquele cumprimento entre a nossa primeira-dama Michele Bolsonaro e o ministro Moraes não pode surtir efeito? Quem é que sabe? Vejam essa imagem. Pois é. Eu gostaria de fazer aqui uma pergunta nesse momento que Michele Bolsonaro vem apanhando diariamente por algumas pessoas, principalmente nas redes sociais, inclusive pessoas que se dizem de direita, que enxergam muito pouco como funciona a política e também os protocolos. Vejam só, qual seria a reação da imprensa caso Michele Bolsonaro não cumprimentasse Alexandre de Moraes? Não seria um prato cheio para que a imprensa hoje já tivesse criado uma narrativa desastrosa para a família Bolsonaro? Não seria criar um atrito desnecessário contra um algoz tão feroz que age de forma persecutória contra o nosso presidente? Pois é, mas nas redes sociais Michele continua sendo tratada como traidora do próprio marido, inimiga de Flávio, plá, 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 plá. Eu já trouxe aqui uma opinião de que a questão de Michele Bolsonaro com os filhos de Jair Bolsonaro tem muito mais a ver com uma questão de uma madrasta de pais, de filhos da mesma idade praticamente. Flávio Bolsonaro tem a mesma idade que a Michele. Então é uma relação que muitos conhecem, muitos já ouviram falar e não tem nada a ver com política. Ponto. Michele Bolsonaro, a meu ver, jamais iria trair Jair Bolsonaro. Agora, fato é que ela correu gabinete por gabinete lá no Supremo Tribunal Federal, inclusive no gabinete de Moraes, para tentar que o marido fosse beneficiado com a prisão domiciliar por questões humanitárias. Também foi ontem ao Tribunal Superior Eleitoral, na posse do Cássio Nunes Marques, representando Jair Messias Bolsonaro, que mesmo estando preso, foi convidado para o evento, como todos os presidentes são convidados. Com dignidade, sem sorrisos fáceis, muito sóbria, ela cumprimentou o algoz do seu marido, que tem nas mãos o poder de, com um simples despacho, colocá-lo de volta ao presídio. Se quiser, manda até para a Papuda. Né? Ou seja, ela manteve ali um protocolo de cordialidade, como é de costume fazer nesses eventos. É simples.
Portanto, além de abusos cometidos contra ela, no sentido de exigir aquilo que ela não pode ofertar no momento, que é simpatia, gracejo, com interesses eleitorais, né? Além disso, tem os absurdos, que são todos os questionamentos a ela. Todos os questionamentos que são feitos, exigências que são feitos para que ela diga isso, fala aquilo, poste aquilo outro, né? E tudo isso são também atitudes desumanas, mesquinhas, injustas contra ela. É a minha visão. Quem pensa diferente está tudo bem, está tudo certo. Mas para mim ela teve muita coragem, dignidade, envergadura moral, sobriedade e firmeza num ambiente como aquele que já se apresentava com ar carregado, mantendo uma postura digna de uma primeira-dama. Para começo de conversa, é bom lembrar, os lugares não são eles que escolhem, os convidados que escolhem onde quer sentar, existe o protocolo. Né? O organizador do evento ali vem, recebe a pessoa e leva essa pessoa até o assento dela. E ela não estava sentada ao lado da Viviane Moraes. Entre as duas estava a governadora do Distrito Federal. E foi ali que ela respondeu alguma coisa que a Viviane disse a ela. Ela respondeu, tá ok, pá, e sentou. E foi quando Moraes se aproximou dela, não foi ela que procurou Moraes, e num gesto comum entre brasileiros, a cumprimentou com o sinal do beijo. Nada de errado. É uma postura ali de cordialidade. Até porque, se ela recusasse esse abraço, esse beijo, meu Deus do céu, acho que a imprensa já colocaria hoje o Jair Bolsonaro de volta para a Papuda. Agora, quando falamos de ambiente carregado, temos motivos para isso. Primeiro, pelo fato de que na mesa das autoridades era visível o mal-estar entre os presidentes do Legislativo e o presidente da República, sentados lado a lado. Por exemplo, Davi Alcolumbre sentado ao lado do Inácio. E eles nem se cumprimentaram, nem sequer trocaram olhares, deixando claro a pindaíba que se encontra a relação entre eles dois, entre o Executivo e o Congresso Nacional. Porque o Hugo Mota, por exemplo, estava com aquela cara de que ainda se sentia amargo depois daquela jantada que ele levou na reunião com o Moraes para tratar do assunto projeto da anistia, que o fez, inclusive, descumprir o acordo que ele tinha feito com o nosso presidente Jair Bolsonaro. Além disto, vejam esse videozinho. Claramente, a relação de Luiz Fux com os ministros Gilmar Mendes, Zanin e Moraes e o ex-ministro Lewandowski é a pior possível. Luiz Fux passou por eles todos como se estivesse passando entre estranhos no meio da Vieira Soto lá no Rio de Janeiro, o que deixa claro um racha visível na Suprema Corte. Agora, a prova de que a coisa não está boa, e nem estava ontem, mesmo com a eleição do novo presidente do TSE, o Cássio Nunes Marques, a festa de arromba que veio depois do evento não contou, por exemplo, com a presença do Moraes nem do Zanin. Quanto à festa em si, vou falar uma coisa. Como é bom cair na gandaia com dinheiro público, não é mesmo? Oh, maravilha! Deve ser. Nunca experimentei uma sensação desta. Por quê? Poucas horas depois de tomar posse, o Nunes Marques promoveu uma festa lá em Brasília que virou madrugada adentro, com ministros, políticos e artistas. Entre os presentes estavam Arthur Lira, Gilmar Mendes, Paulo Gonet, Flávio Bolsonaro. Muitos artistas estavam presentes, todos usufruindo de uísque Macallan, 18 anos, conforme diz aí o site Metrópolis, como Gustavo Lima, Henrique Juliano, Zé Vaqueiro, que eu nem sei quem é, Jorge Aragão, Dudu Nobre e até Vanderlei Luxemburgo.
Ah, minha gente, olha só que coisa, acreditem se quiser. Vejam aí o videozinho da festa. Realmente fica muito difícil entender o alcance de relações nesse mundo de interesse. Interesse em negociatas, nada republicanos. O ponto politicamente sensível é o contraste com a sociedade, onde o novo presidente da Corte Eleitoral, responsável por comandar as eleições de 2026, aparece aí celebrando em um ambiente de elite, cercado por figuras de peso do judiciário, do Congresso Nacional e da política. Em linguagem narrativa, enquanto o discurso oficial falava em democracia, urna e normalidade institucional, a noite terminava em festa reservada e uísque caro a rodo. Durante o evento, Nunes Marques ainda subiu ao palco e cantou "Vou Festejar", o nome da música, ao lado de Jorge Aragão e Ivo Meirelles. É lamentável, minha gente, mas essa é a esbórnia, digamos assim, da Suprema Corte, da Suprema Justiça. Vamos fazer o quê? Mas o que é sério de verdade, mudando de assunto, meus amigos, é que hoje o presidente dos Estados Unidos desembarcou na China, onde foi recebido com honrarias, talvez nunca vistas recentemente, principalmente por se tratar de dois rivais econômicos da atualidade. Como vocês podem ver, Donald Trump foi recepcionado com muita festa e também com uma banda tocando ao fundo, mostrando a importância de sua visita. Quando paramos para lembrar como o Inácio chegou e depois correu da Casa Branca, aumenta a nossa vergonha, né? Com certeza. Mas o mais importante foi a comitiva que acompanhou Donald Trump, o que demonstra que a viagem tem um peso tremendo para relações que podem mudar a economia mundial. O Air Force One, avião do presidente, pousou em Pequim com mais de 12 CEOs dos mais ricos a bordo, como Tesla, Nvidia, Apple, BlackRock, Boeing, Goldman Sachs, Citigroup, GE, Qualcomm, Micron, Blackstone, Cargill, além de outros que não foram revelados. Esta é a maior delegação corporativa a acompanhar um presidente dos Estados Unidos em exercício na China. Vejam aí a foto. Mas amanhã é um dia de grande expectativa, pois Donald Trump se reúne com Xi Jinping, onde o presidente chinês abrirá o mercado chinês para empresas americanas, diretamente e oficialmente diante das câmaras. É o que se espera. Os 12 CEOs mais poderosos do mundo estão presentes, e juntos eles representam um valor de mercado de mais de 10 trilhões de dólares. É um dinheiro que nem dá para se contar. No dia seguinte, depois de amanhã, eles tentarão realizar acordos importantes para os Estados Unidos, como licenças para chips, acesso à produção, acordos na cadeia de suprimentos e entrada no mercado financeiro chinês. Se o presidente Xi Jinping disser sim a pelo menos metade disto tudo, o cenário de guerra comercial muda da noite para o dia. Mas se disser não, os CEOs voaram para a China de graça, e os mercados vão precificar isso tudo imediatamente, em pelo menos 72 horas. O resultado dessa viagem movimentará os mercados mais do que qualquer reunião do Federal Reserve esse ano. Então, meus amigos, essa viagem não é simplesmente mais uma reunião de chefes de Estado. Trata-se de uma reunião entre as duas maiores economias do mundo, os dois presidentes mais poderosos da atualidade, e que travam uma guerra comercial, mas um depende do outro. Um para comprar e outro para vender. E existe a troca, porque em termos de tecnologia eles são concorrentes diretos. Não fazem acordos, não fazem trocas, porque isso é tudo feito na base mais secreta possível.
O importante é esperar que dessa reunião saiam mudanças significativas que podem tornar o mundo, né, mais aberto para a economia e com uma tendência de paz muito maior. É o que nós esperamos. Mas eu não consigo deixar de lembrar como foi a visita do Inácio com o Trump. Meu Deus do céu, é uma vergonha, né? De qualquer forma, meus amigos, era isso que eu tinha para vocês no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, sinceramente. Se gostaram, deixa o like, ajude o canal a crescer. Vamos dar uma forcinha aí para o Paulo Alves, né? E eu espero contar com vocês amanhã novamente em um novo vídeo, se Deus quiser e ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.